Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse novo dia, mais um presente que o Senhor nos dá. Abençoe este dia, cuida de nós e especialmente agora envia teu Espírito Santo para estar conosco quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 12, que diz assim: Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito Santo mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você tem algum animal de estimação em casa? Um cachorro, um gato ou outro bicho? O animal entende a gente? Ele entende, por exemplo, porque nós trabalhamos, vestimos, compramos, estudamos? Não, eles não entendem a gente porque são animais irracionais, isto é, não pensam. Agora, se você estiver conversando com outro ser humano sobre trabalho, faculdade, dinheiro, família, ele vai entender você porque é um ser humano igual a você. O apóstolo Paulo fala hoje sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro Deus, juntamente com o Pai e o Filho Jesus Cristo. Temos um Deus triuno, um Deus, mas três pessoas distintas neste Deus. Como pode uma pessoa ser ao mesmo tempo três pessoas diferentes? Somente pode entender Deus quem é Deus. Assim como o animal de estimação não nos entende, nós que somos criaturas de Deus, nunca vamos poder entender Deus. Aceitamos pela fé, como a Bíblia nos diz que é Deus, e cremos nele simplesmente. Paulo fala assim sobre o Espírito Santo: Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito Santo, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. O Espírito Santo sabe tudo de Deus porque Ele é Deus. Enquanto que quem cria o mundo e o mantém é Deus Pai, quem salvou o mundo foi Deus Filho, Jesus Cristo, e quem nos dá e preserva a fé é Deus Espírito Santo. Mas notem bem, não são três deuses, mas um Deus em três pessoas diferentes. Portanto, vivemos na época do Espírito Santo. Ele trabalha em nós através da palavra de Deus, a Bíblia, e dos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Esses são os meios de Deus se comunicar conosco e nos dar a fé, a esperança e o amor. Paulo compara o Espírito Santo com a nossa alma quando diz: Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito Santo conhece tudo a respeito dele. Nós, por outro lado, temos uma natureza corrompida pelo pecado e por isso não podemos crer em Cristo como nosso Senhor e Salvador se o Espírito Santo de Deus não vier a nós e transformar a nossa vida, dando-nos fé, esperança e amor. A Bíblia fala corretamente que o ser humano é total e completamente corrompido pelo pecado e não pode decidir-se por Cristo ou cooperar na sua própria conversão. Efésios 2:1 diz: Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. A salvação eterna foi obra exclusivamente de Deus em e para nós.
Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu na cruz toda a culpa e castigo eternos em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados, e com a sua morte conquistou para todos os que creem nele como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. A salvação eterna é recebida individualmente por cada pessoa, quando o Espírito Santo vem até ela pela palavra ou pelo batismo e coloca a fé em seu coração, transformando sua vida em cristã e fazendo-a crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Paulo diz assim hoje: não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito Santo mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. O nosso corpo agora é templo do Espírito Santo que habita em nós. Por isso nós cristãos queremos viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus. O Espírito Santo nos impulsiona a buscarmos em primeiro lugar a Deus, na meditação da sua palavra, na oração, no participar da igreja e no viver uma vida consagrada a Deus. Estimado irmão e irmã, o apóstolo Paulo faz uma comparação entre a sabedoria deste mundo, que é limitada e muitas vezes falha, com a sabedoria que vem de Deus, que é perfeita e eterna. Essa sabedoria eterna de Deus, que era um mistério antes da vinda de Cristo, agora é revelada a nós na palavra de Deus e faz sentido para nós, porque junto com a palavra de Deus, o Espírito Santo age em nós, dando e mantendo a fé que confia na palavra de Deus, ao ponto de, se necessário for, morrermos por Cristo, como fizeram os primeiros cristãos, que foram perseguidos e mortos nos estádios romanos por causa da sua fé. Mas eles preferiram morrer do que perder a fé e a salvação. Antes de morrer, porém, esses cristãos cantavam hinos de louvor a Deus, porque sabiam que estavam indo para os céus. Hoje vivemos em um mundo pagão, pecaminoso e idólatra. Hoje somos desafiados a permanecermos na fé em Cristo, vivendo uma vida consagrada a Deus segundo a sua palavra. Temos necessidade da ação do Espírito Santo em nós. Por isso busquemos a sabedoria de Deus, meditando na sua palavra, participando da igreja e colocando em prática tudo o que aprendemos na palavra de Deus. Não deixe, estimado irmão e irmã, que nada tire de você a sua fé, e ore a Deus pedindo a sabedoria que vem dele, para que você possa ser feliz aqui e estar com Cristo nos céus. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre viver esta sabedoria de Deus, que veio a nós através da ação do Espírito Santo, em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou um alto preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Que nós possamos crescer na fé, que nós possamos, através do meditar da Tua Palavra, termos mais sabedoria que vem de Ti, para podermos sermos cristãos neste mundo, vivermos uma vida consagrada a Ti e testemunharmos a nossa fé para as pessoas que encontrarmos. Que a Tua presença, que a presença do Espírito Santo em nós, nos encha de alegria e de paz. Fica conosco, ó Deus, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.